Fala galera, tudo bem? Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre um movimento chamado Iluminismo, certo? O que seria esse movimento iluminista? Para a gente pensar o que seria o iluminismo, a gente tem que começar a nos fazer algumas perguntas. Normalmente, quando a gente está fazendo alguma atividade, algum trabalho, alguma coisa, e às vezes a gente não consegue mais resolver, você pede para um colega ou conversa com o professor e diz assim: professor, me dá uma luz. Aí o professor começa a tentar explicar para vocês, e aí já começa assim: peraí, vamos clarear as ideias. Tá, o que tem a ver luz, clarear ideias, com o que a gente está falando que é o movimento iluminista? O movimento iluminista ele é chamado de iluminismo, ou de século das luzes, ou era da razão, por um motivo. A luz foi associada ao conhecimento nesse momento. É um movimento que vai contrariar as bases de um modelo que surge e ganha força a partir da Idade Média, e aí ele olha, os pensadores iluministas olham para a Idade Média e vão dizer que aquele momento foi um momento de trevas, de escuridão, que ninguém produziu nada, e agora nós estamos trazendo a luz, que seria a razão ou o conhecimento. O próprio nome aluno tem origem numa expressão no latim que significa sem luz, né? Ou a lumen, aquele que não tem luz. E teoricamente o professor, né, que está vos falando, seria aquele que professa o conhecimento, a razão, aquele que traria a luz ao aluno. Então a ideia de iluminismo está associando a luz à questão da razão e da ciência, do conhecimento científico. Beleza? Então, o que seria este movimento que a gente vai chamar de iluminismo? É um movimento filosófico, intelectual e científico, então é um movimento de cunho intelectual, de cunho racional, que vai contrariar as bases de um modelo político e econômico adotado principalmente na Europa. A gente vai estar falando basicamente da Europa agora, né? Durante o final da Idade Média e início da Idade Moderna, naquele modelo que a gente conhecia como o rei mandando em tudo, para sair uma navegação, para sair um barco, teria que pedir autorização para o rei. Esse modelo em que o rei controlava tudo e que a igreja tinha grande poder, era um modelo chamado Antigo Regime. Era uma sociedade dividida em estamentos, o clero, a nobreza e a classe dos camponeses e dos burgueses, a nascente burguesia que estava começando a crescer nesse momento, e esse modelo do Antigo Regime é baseado numa política absolutista, ou seja, o rei mandava em tudo, numa política clerical, muita força para a igreja, o clero são os membros da igreja, e o Antigo Regime ele foi duramente criticado por esse movimento filosófico, que percebe as contradições do Antigo Regime a partir da racionalidade, da ciência, e começa a criticar as bases desse regime. A base política, que era o absolutismo, a base religiosa, que era o clericalismo, e a base social, que seria essa sociedade estamental, essa sociedade dividida pelo nascimento, pela posição que ocupava, o cargo, teoricamente, que ocupava na sociedade, cargo entre aspas. Então, esse movimento, que a gente vai chamar de iluminismo, ele veio contrariar o Antigo Regime. Quando que isso acontece? No século XVIII. Tem início na Inglaterra, mas vai ganhar muita força na França. Então a gente vai ver bastante expressão francesa aqui na nossa aula de hoje. Então já preparem aí um dicionário de vocês de francês, porque hoje a aula a gente vai estar falando um pouquinho francês. Beleza? Quem é que vai basicamente difundir as ideias do iluminismo? A burguesia. Quem é essa burguesia? Uma classe comercial que está surgindo pós-feudalismo. Ela já começa a surgir no final do feudalismo. É uma classe que surge dos comerciantes, feirantes que não tinham espaço no feudo, mas que vai crescer e vai ganhar força pós-revolução industrial. A gente vai estar falando agora de todo o mesmo contexto. Tá? A burguesia ela começa a surgir quando o feudo começa a ruir e vai ganhar força pós-revolução industrial. Nesse meio tempo, nós temos um movimento chamado iluminismo, que está trazendo a ideia da burguesia para a sociedade. Então, a burguesia ganha força econômica a partir da revolução industrial, mas ganha prestígio a partir da difusão das ideias do iluminismo. A gente já vai ver mais para frente como que isso acontece, tá? Por que também a burguesia que difundiu esse movimento. As características básicas do iluminismo são o racionalismo. O que é o racionalismo? A presença
é importante que a gente tenha isso bem claro, né? A presença da razão como princípio básico para explicar as coisas, utilizando a ciência como mecanismo de explicação. Então, a ciência e a razão se tornam a base para as pessoas que defendem o iluminismo, para os filósofos e pensadores iluministas, se torna a base para a explicação do mundo, tentando superar o discurso religioso. Ele é anti-absolutista, ou seja, critica o poder absoluto do rei. O rei não deve governar e mandar em tudo sozinho. Veja bem, não critica necessariamente o rei, mas o poder absoluto dele. É anticlerical, ou seja, critica a estrutura organizacional, principalmente da Igreja Católica, né, que é a igreja predominante no mundo nesse período. Né? Então, critica essa estrutura engessada do clero. Veja bem, não é um movimento que a gente possa considerar um movimento ateu, porque defende a inexistência de Deus. Claro que existem filósofos que não acreditam na existência de Deus, como a gente tem os filósofos teístas, que são aqueles que acreditam na existência de Deus, mas não é isso que vem ao caso. O anticlericalismo seria a crítica à estrutura da igreja, não à divindade em si. Não há uma discussão com relação a se existe ou não existe a divindade, mas sim a estrutura, a organização da igreja, que funciona mais próxima de uma instituição política do que de uma instituição religiosa nesse período, né, que é a crítica principal dos filósofos iluministas, certo? E defendem principalmente as liberdades individuais. Daí a gente vai pensar, professor, tá, mas que liberdades individuais são essas? Simples, galera. Teu direito à vida, teu direito à integridade física, ou seja, ninguém te torturar, ninguém te bater, né? O teu direito de ir e vir, a tua liberdade de ir e vir, né? O direito a ter propriedade. Esses são os chamados direitos individuais ou as liberdades individuais. Beleza? Tranquilo? Suave? Então, tá, mas, professor, esse movimento surgiu do nada, então, né? Tava lá, tudo bem bom, no antigo regime, todo mundo obedecia a igreja, obedecia o rei, beleza, e aí do nada vem um movimento assim, como um passe de mágica, e resolveu tudo. Pera lá, vamos com calma, porque em história tudo funciona a partir de um processo. Então não foi um passe de mágica. Como a gente já falou, é fruto de um processo anterior. Que processo anterior é esse? O desenvolvimento da ciência. Já no século XI, no século XII, a gente tem o desenvolvimento das universidades, que começam a pesquisar. Por incrível que possa parecer, as primeiras universidades estavam vinculadas à igreja. Então, o conhecimento científico inicialmente foi desenvolvido a partir do financiamento e do apoio da igreja. No entanto, quanto mais acontece um aprofundamento na ciência, mais existem algumas incoerências no discurso religioso. Né? Como, por exemplo, havia uma máxima no antigo regime que a sociedade foi definida para ser como Deus quis. Então, uns mandavam, uns rezavam e outros trabalhavam. Então, quem mandava não precisava trabalhar. Quem rezava tinha uma função específica. Logo, pensando nessa lógica, as pessoas tinham uma ideia de conformismo, que nada mudava porque, muito simples de pensar, Deus quis. Então era fácil, né? Jogava lá meio que, botar entre aspas, né? Jogava a culpa na divindade, dizia que tu era pobre porque Deus quis, o outro mandava porque Deus quis, e não havia uma reflexão sobre isso. Com o advento da ciência, quanto mais foi se aprofundando no desenvolvimento científico, mais se percebeu que isso não fazia muito sentido. Né? Então, o passo inicial para o desenvolvimento do iluminismo foi o avanço da ciência. E aí a gente tem o que a gente chama de precursores do iluminismo, que são alguns pesquisadores que se aprofundaram no método científico e que categorizaram o método científico e, a partir daí, possibilitaram o questionamento da igreja. E ao questionar a igreja no campo da ciência, também se começou a questionar a igreja no campo social. E a gente já vai ver isso mais para frente. Dos principais precursores do iluminismo, ou seja, dos principais cientistas que possibilitaram um pensamento diferente do pensamento religioso, nós temos o René Descartes, o Francis Bacon e o Isaac Newton. Óbvio que eu não vou ficar aqui para vocês trabalhando toda a teoria de todos esses cientistas, mas a gente vai pensar aí um pouquinho quem são esses caras e no que eles acabaram contribuindo para a ciência, que posteriormente possibilitou ao iluminismo questionar
a lógica da sociedade do antigo regime, certo? O René Descartes ele é considerado o pai do racionalismo moderno. O que é isso, galera? O que é o racionalismo moderno? O pensamento racional que a gente tem desde a Idade Moderna com o advento da ciência. E a principal obra que ele escreveu foi um livro chamado Discurso sobre o Método. O que ele descobre, né, ou melhor, esquece, descobre não, né, professor? O que ele propõe? Ele propõe um mecanismo para desenvolver a ciência. Qual é o mecanismo? A dúvida metódica, a chamada dúvida sistemática. O que é isso? Para a gente descobrir algo novo, a gente precisa de duvidar. É necessário duvidar das coisas. Tem um ditado antigo que diz que em time que está ganhando não se mexe, não é? Então, o que o Descartes estava propondo? Que para que exista um conhecimento novo, é preciso que haja uma dúvida sobre algo. É preciso que haja um problema. Somente a partir das problemáticas é que é possível desenvolver novos conhecimentos. A gente não vai resolver algo que não precisa ser resolvido, né? E duvidar de tudo, duvidar sistematicamente das coisas, é o único mecanismo para se encontrar a verdade através da ciência. Então a gente deveria duvidar de tudo, porque a dúvida é o princípio básico de todas as coisas. E a dúvida acabaria quando a gente conseguisse comprovar através da ciência. Aí vem todas as questões relacionadas com a igreja novamente. Você consegue comprovar pela ciência a existência de uma divindade? Você consegue comprovar pela ciência que a Terra é plana, por exemplo? Tudo bem que tem umas pessoas aí que dizem esse negócio, mas cientificamente falando, todas as evidências nos mostram até o momento que a Terra é redonda, ou melhor, é uma elíptica, né? Mas também não vou entrar nesse caso agora porque isso é um assunto de uma outra aula. Beleza, galera? Então, René Descartes traz para nós o discurso sobre o método. Professor, mas está escrito Descartes ali, mas é Descartes porque nós estamos falando francês e a gente tem um guia prático do francês hoje aqui também. Beleza? Trouxe aí para a gente pensar um pouquinho, né? Aproveitando que estamos falando sobre Descartes, uma frasezinha dele para a gente refletir aí nesse momento que a gente não está conseguindo estar próximos nas aulas presenciais. Não há nada no mundo que esteja melhor distribuído do que a razão. Toda a gente está convencida de que a tem de sobra. Todo mundo acha que tem razão, mas não pensa racionalmente. Vamos pensar aí um pouquinho. Então vamos pensar um pouco a partir do que o Descartes disse. Não vou me alongar aqui, quero que vocês reflitam aí um pouquinho. Beleza? Outro cara importantíssimo para a gente pensar aí o desenvolvimento da ciência no século XVI e no século XVII foi o Francis Bacon, que a gente vai chamar carinhosamente de Chico Toucinho, certo? Só para lembrar. Ele é considerado então um dos principais revolucionários do método científico. Desenvolve a ideia de que para que algo seja considerado ciência é preciso que seja testado, experimentado, né? É preciso que, para a gente chegar a uma comprovação de algo, você precisa experimentar e refazer o experimento. Se for possível refazer o experimento, você pode considerar aquilo como experiência verdadeira. Se não, ele vai dizer que não é possível comprovar a verdade. Isso é uma coisa complicada para o momento que a gente está falando, né? Porque, veja bem, como que a gente vai comprovar a existência de monstros marinhos? Como que a gente vai comprovar a existência da própria divindade? Se não dá para testar, refazer a mesma experiência, né? A própria história, né, enquanto ciência, é colocada em xeque nesse momento, porque o passado já passou, você não consegue recriar, né? Então, é uma questão complicada no momento, mas que traz outras dúvidas importantes, né, e que fez com que as pessoas questionassem. Olha, se eu não posso comprovar determinadas situações, eu não posso comprovar, por exemplo, que Deus disse que o rei tinha que governar e mandar em tudo. Eu não tenho como fazer uma experiência científica que comprove que isso é verdade. Então, essas coisas acabaram propondo que séculos mais tarde, isso a gente está falando do iluminismo do século XVIII, né? A obra do Bacon é do século XVI, século XVII. Então, a partir dessa obra, os pensadores iluministas acabaram desenvolvendo teorias relacionadas ao convívio social, à política, à economia, baseado então nessas evidências científicas de comprovação, experiência e testagem, propostas então pelo René Descartes, como a gente já começou a conversar antes, e pelo Francis Bacon agora também. O Bacon ele nos traz uma reflexão também legal, e eu queria deixar para vocês, que a importância da leitura e da escrita, do desenvolvimento da linguagem.
A gente já conversou algumas vezes sobre isso, da importância da linguagem para o desenvolvimento do conhecimento, mas pensando aqui propriamente naquilo que o Bacon falou, né? Que a leitura torna um homem completo, a conversação torna ele ágil e o escrever dá-lhe precisão. Uma das questões importantes para desenvolver conhecimento é a articulação na linguagem. E a gente precisa então o quê? Ler, conversar e escrever, certo? Tá difícil de conversar agora nesse momento que a gente está um pouco mais afastado, mas a gente vai exercitar bastante a leitura e a escrita nesses próximos dias aí também, beleza? E dos 3 precursores, nós temos também o Isaac Newton, daqueles 3 que eu disse para vocês que a gente ia conversar, né? O Isaac Newton também é inglês nesse caso, né? E ele defende que os fenômenos naturais são regidos por leis naturais. Então, a natureza possui leis específicas que a regem, segundo o Isaac Newton. Ele, por exemplo, que cria a lei da gravidade. É óbvio que não é ele que cria a gravidade, mas é ele que determina que a gravidade é uma lei natural, que é todas as coisas permanecem no chão e não saem orbitando por aí por força de um magnetismo provocado pelo que foi chamado de gravidade. O cara é considerado o pai da física moderna. Não me pergunte quem é a mãe, porque eu não tenho a mínima ideia. Mas o Newton, então, nosso amiguinho Neil, ele é considerado o pai da física moderna justamente por ter evidenciado essas leis naturais. Ou seja, que a natureza é regida por fenômenos que se repetem. Certo? Beleza? Estão vendo que a repetição, testagem, experimentação, uso da razão são temas recorrentes com esses caras? Porque eles estão falando de um negócio chamado ciência, que demanda pesquisa, estudo, aprofundamento, observação, experimentação, testagem, tudo feito de uma forma sistemática. Respira, professor, e vamos lá tocar o barco para frente. Esse povo todo começou a pensar a ciência e possibilitou então que outros começassem a pensar política, economia e sociedade a partir também dos olhos da ciência, não mais a partir dos olhos da religião, tá? Mas só aqui, para a gente terminar a nossa conversa do Newton, já que a gente teve uma frasezinha dos outros nossos colegas, né? A gente vai lembrar aqui que o Newton tem aquela historinha clássica dele ter percebido a gravidade a partir do momento que ele estava lá lendo embaixo numa macieira, a maçã caiu na cabeça dele e aí ele começou a refletir sobre toda a questão das leis naturais. Quem sabe, se vocês ficarem lendo embaixo da macieira, vocês conseguem entender o que é iluminismo. Então fica aí a dica para vocês. Lê, quem sabe, embaixo aí de uma árvore de fruta, para ver se resolve alguma coisa. Ou não, ou só estuda e pensa aí no que o professor está falando e esquece essa bobagem que o professor acabou de falar. Beleza, galera? A partir desses pensadores, daí não melhor pensadores, né? Vamos organizar melhor essa ideia. Esses cientistas, alguns pensadores começaram a refletir sobre a sociedade, como eu falei para vocês, sobre a economia e sobre outros mecanismos que antes eram explicados através da fé, através da religião. Um dos principais é um cara chamado John Locke. O John Locke ele é considerado o pai do iluminismo, porque ele começa a introduzir as ideias de que a razão também deve explicar a sociedade, a política, a economia e patati e patatá. Tá? Então, ele vai defender a ideia dos chamados direitos inalienáveis e naturais do ser humano, ou seja, direito natural, nasce com todo ser humano. O ser humano já nasce com esses direitos, compete a ele. São inalienáveis, ninguém pode tirar, que são principalmente o direito à vida, à liberdade e à propriedade, certo? E que os governos deveriam existir para garantir esses direitos naturais inalienáveis. Então a função do governo não era fazer aquilo que desce na telha dele. A função do governo era garantir que as pessoas tivessem os seus direitos naturais e inalienáveis. Então era a garantia desses direitos que era a função dos governos. Essa lógica pautada na ideia dos direitos e das liberdades individuais foi chamada de liberalismo político. Como é que ele defendia que isso acontecesse? Através de uma monarquia parlamentar, ou seja, o rei governaria submetido às leis que seria organizada por um parlamento, conjunto de deputados, que por sua vez poderia ou não ser eleito pelo povo. Isso aí ele acaba não discutindo. Quem vai discutir isso é um outro filósofo que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que é o Rousseau. Mas ele
diz que o rei não pode governar sozinho, ele tem que governar pautado em leis criadas por um parlamento. Essa lógica de governo é a monarquia parlamentar ou a monarquia constitucional. E que todo conhecimento deveria ser pautado na experiência e na razão, e não na fé. Então ele já começa aí a criticar 2 pontos básicos do antigo regime. Ele vai criticar a igreja e vai criticar o absolutismo monárquico, né? O rei mandando em tudo sozinho. Outro pensador importante também em inglês é o Adam Smith. O Adam Smith já vai ter uma postura mais vinculada à economia. É considerado, então, o pai da economia. Vocês estão vendo que nesse conteúdo a gente está vendo pai de tudo, né? Pai da física moderna, pai do iluminismo, pai da economia, pai de todo mundo, né? Então, o professor está de pai de santo aqui, todo mundo é pai. Brincadeira, tá? O que o Adam Smith vai defender? Ele vai defender a não intervenção do Estado na economia. Ou seja, o mercado tem que se regular sozinho. O governo não tem que controlar a economia. Isso é importante lembrar, porque a gente está falando de uma época em que, para sair uma expedição, para navegar, o rei deveria autorizar. Né? Então, não sei se vocês lembram aí quando estudaram um pouquinho das grandes navegações, das descobertas ultramarinas, né? Para que qualquer navegador saísse, era preciso que a coroa autorizasse essa saída e ela ganharia alguma coisa com isso, porque as terras e tudo pertenciam à coroa. Então, para qualquer lugar que fosse, tinha que pedir autorização. O Adam Smith já defende que não haja essa interferência do Estado na economia, e que a economia se regule sozinha através da chamada lei da oferta e da procura, ou a lei da oferta e da demanda, certo? Que seria o quê? Quanto maior a oferta, menor a procura, menor seriam os preços. Ou quanto maior a procura, menor a oferta, maior seriam os preços. O mercado se regularia através daquilo que as pessoas precisam e aquilo que é produzido. Né? Se eu produzo 10 lápis desse aqui, e as pessoas só precisam de 5, significa dizer que eu estou produzindo mais do que é necessário para o consumo. Então eu tenho que diminuir a produção, ou então esse meu lápis vai ficar barato demais e não vai compensar. Ou ao contrário, se tenho 10 pessoas que querem esse mesmo lápis, mas eu só produzi 2, o preço vai para as alturas, porque tem muita gente querendo e eu tenho pouco produto no mercado. Vamos lembrar aí que nessa época de pandemia do coronavírus, o que aconteceu com a lei da oferta e da procura? Lembram? Subiu um monte o preço do álcool em gel, subiu um monte o preço de máscaras, as máscaras sumiram do mercado, o álcool em gel sumiu do mercado, porque aumentou a procura, mas a oferta não acompanhou a procura, a capacidade de produção não acompanhou. Então, o Adam Smith vai dizer que o mercado deve se regular a partir disso, da oferta e da procura pelos produtos. Beleza, galera? E que é preciso, para que isso aconteça, é preciso gerenciar uma divisão do trabalho. Segundo ele, toda a riqueza é produzida a partir do trabalho. É muito interessante porque a gente consegue evidenciar muito bem isso agora nesse período que a gente teve com o comércio fechado. Muita gente ficou preocupada, vai acabar com a economia, vai acabar com a economia. O que efetivamente parou? O trabalho. Então o que gerou a riqueza, o que gera a riqueza, além do consumo, dentro da lógica capitalista, além do consumo, é o trabalho. Especialmente o trabalho. Porque se não há trabalho, não há produção. Se não há produção, não há consumo. Então, o trabalho, especificamente, é a origem da riqueza. O Adam Smith tem um livro interessante chamado A Riqueza das Nações, que representa justamente isso, a ideia de que o trabalho é a base para a riqueza. E o Adam Smith é considerado o pai da economia e também o pai dessa análise sobre o capitalismo. Não vou entrar nisso agora, a gente mais para frente vai conversar sobre isso também, mas é importante a gente já pensar. A gente teve uma evidência clara nesse momento de que realmente o trabalho é que movimenta a economia. Esse modelo, essa lógica de pensamento econômico foi chamado de liberalismo econômico. A defesa da não interferência do Estado na economia, por isso a ideia de liberalismo econômico. Beleza, galera? Na França também se elaborou um modelo de pensamento econômico, que a gente vai chamar de fisiocracia. A fisiocracia seria a versão francesa do liberalismo econômico que foi proposto pelos ingleses. Também defende a não interferência do Estado na economia. A única diferença desse modelo é que para eles
a riqueza, a produção de riqueza de um país, a geração da riqueza de um país, não é vinculada a qualquer tipo de trabalho, mas é vinculada à agricultura, ao setor primário. Então a agricultura seria a base de todas as riquezas, e não o trabalho especificamente. E a gente tem alguns teóricos que são destacados nesse conjunto da escola da fisiocracia, né? Não é só um, o Adam Smith também não é o único, a gente vai ter o Malthus, o Stuart Mill, a gente tem outros pensadores do liberalismo econômico inglês também. Já na fisiocracia francesa a gente não tem um grande destaque, como é o caso da inglesa, que a gente vai ter o Adam Smith como precursor, que ele começa esse pensamento. Mas a gente vai ter o Quesnay, o Gournay, o Mirabeau, o Dupont e o Turgot, que são os principais pensadores da fisiocracia francesa, desse modelo econômico também de não intervenção do Estado na economia, que diz que a riqueza vem da agricultura. Os franceses vão estar falando também que o que regula a economia é a lei da oferta e da procura. Diferente dos ingleses, os franceses vão ter uma expressão muito icônica, né, que é reconhecida no mundo inteiro, que é o laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, ou seja, deixa passar, deixa fazer, que o mundo vai andar sozinho, não interfira na economia. Então a máxima do liberalismo e da fisiocracia é não interferência estatal da economia. A riqueza no liberalismo vem do trabalho e a riqueza na fisiocracia vem da agricultura. Que a gente tem duas imagens só para a gente relembrar um pouquinho, né, dessa ideia de não interferência e da lei da oferta e da procura. Dentro da questão política, a gente vai ter o Charles-Louis de Secondat, também conhecido como Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu é a pessoa que vai identificar a ideia de divisão dos poderes, vai propor, na verdade, a ideia de divisão dos poderes. Segundo ele, o poder ele não pode ser contido por uma pessoa só. Então ele vai criticar o modelo do absolutismo monárquico e vai propor a ideia de que um Estado, para ser gerenciado, precisa de um governo dividido em 3 poderes. Um poder para executar as obras públicas, que seria o poder executivo, um poder para criar as leis e um poder para julgar as leis e garantir que o executivo cumpra com as determinações propostas pelo legislativo, certo? Eles seriam harmônicos, ou seja, nenhum poder se sobrepõe ao outro, nenhum manda mais que o outro, e todos os poderes estão submetidos à lei, inclusive os que fazem as leis e os que julgam. Os que fazem as leis estão submetidos à lei e os que julgam a lei também estão submetidos a ela. A gente tem um exemplo clássico disso aqui, que é no Brasil. O Brasil ele é um país que tem na sua Constituição um Estado dividido em 3 poderes, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, né? Se a gente parar para pensar, vamos dar um exemplo aqui a nível nacional. Quem compõe o poder executivo a nível nacional? O presidente da República é o chefe do executivo, juntamente com os seus ministros de Estado. Então ele é o chefe do executivo, mais os ministros de Estado. O legislativo, no nosso caso, ele é bicameral, é composto por 2 câmaras legislativas. Nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal compõem o que a gente chama de Congresso Nacional, que é o poder legislativo no Brasil. E a nível federal, a nossa instância máxima do poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal, certo? Cada um tem uma função diferente, ninguém manda mais que o outro, né? O presidente não manda mais que o Congresso Nacional ou mais que o Judiciário, cada um tem uma competência diferente, né? Se o presidente, por exemplo, faz um ato que vai contra alguma lei, o Judiciário tem o dever de derrubar esse ato do presidente. Agora, se o Judiciário está agindo contra a lei, ele também pode ser punido por o próprio Judiciário. Se o legislativo não está cumprindo as determinações que ele mesmo cria, ele também pode ser punido pelo judiciário. O legislativo não pode construir hospital. Então a gente não pode cobrar, por exemplo, dos deputados que eles construam hospitais, porque eles fazem leis. A função deles é outra. Então a gente tem que saber o funcionamento da máquina para entender essa ideia da lógica dos poderes. No Brasil, então, a gente tem essa mesma lógica do Barão de Montesquieu, foi proposta pelos pensadores iluministas, e boa parte das nações ocidentais hoje tem um modelo de governo parecido com esse, ou baseado no modelo proposto pelo Barão de Montesquieu, da divisão dos 3 poderes. Beleza? Temos também o Jean-Marie Roux, que é conhecido como Voltaire, certo?
qual é a principal crítica do Voltaire? O Voltaire ele vai criticar principalmente o clericalismo, né, a crítica ao clero e a intolerância provocada não só pelo clero em si, mas pelo pensamento religioso. Então, todo tipo de intolerância provocada pelo pensamento religioso e pela estrutura engessada do clero, que só podia ser assim, só assado, e somente o clero que determinava. A crítica principal a essa ideia do clero não é a crença em Deus, até porque o Voltaire era um filósofo teísta, ou seja, ele era um filósofo que acreditava na existência de Deus. O que o Voltaire criticava era colocar intermediários entre Deus e os homens. Então, para ele, não havia necessidade de uma instituição altamente hierarquizada, com cargos, desde do padre até o papa, para poder ser intermediário. Então, para ele não havia essa necessidade. Então, ele critica o clericalismo e o poder que o clero exercia sobre a sociedade. Defende que todo mundo tem que ser igual perante a lei, ou seja, defende igualdade jurídica, ok? Defende também a liberdade de expressão. Tem uma frase atribuída a ele, que depois a gente vai pensar um pouquinho, que é a seguinte: eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou lutar até a morte para que você tenha o direito de dizer. Ou seja, eu posso não concordar com a tua opinião, mas eu tenho que garantir que você tenha liberdade de expressão, que você possa falar, você tenha o direito de falar. Beleza, galera? E aí ele defende então que o governo seja exercido por uma monarquia ilustrada, ou seja, uma monarquia que adotasse os princípios do iluminismo, ilustrada na ideia de ilustração do século das luzes, certo? Isso é importante para a gente pensar um pouquinho. Então, aqui a gente tem uma chargezinha mostrando o pensamento do Voltaire. Vamos pensar aqui comigo um pouquinho. Ó. Não se pode pensar em liberdade quando o único homem promulga as leis, executa as resoluções públicas e julga as causas do trabalho. Opa, inventei os três poderes. Ou seja, não existe liberdade quando alguém controla tudo. Então a proposta da divisão dos três poderes é justamente para garantir a ideia de liberdade. E voltando aqui ao Voltaire, como eu já comentei antes, posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-los. Ou seja, a defesa da liberdade de expressão, galera. Ainda no contexto político, a gente tem o Jean-Jacques Rousseau, francês também, considerado o mais importante dos filósofos do iluminismo e um dos mais influentes também, vai defender a soberania popular, ou seja, vai dizer que todo o poder emana do povo. E aí a gente tem a base das constituições ocidentais também, inclusive a Constituição brasileira. Vem a ideia de democracia um pouco mais forte aí, vem a ideia de que é o povo que deve exercer a soberania, ou seja, que a soberania de um país está no povo. Beleza? Ele vai dizer que é o povo que tem que legitimar o governo, que um governo só pode ser legítimo se o povo acatar este governo. E ele defende também a ideia da teoria do bom selvagem. O que é isso? É a ideia de que, para ele, o ser humano nasce bom. E conforme ele vai se inserindo na sociedade, vendo os problemas que ela tem, é que ele fica mal. Então que a maldade está no problema da organização da sociedade, que é a sociedade que faz com que o ser humano se torne alguém mau. A gente poderia pensar isso um pouco mais aprofundado, mas também acredito que seja para um outro momento, para a gente poder vencer a ideia do iluminismo hoje, certo? E a gente tem o Denis Diderot e Jean de Alembert, que são também franceses que criam a enciclopédia, são enciclopedistas. A grande contribuição deles foi tentar juntar todo o conhecimento que se tinha na época de ciência num único documento chamado enciclopédia. Beleza? Então aqui a gente tem uma chargezinha representando o pensamento do do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né, falando então da soberania do povo, né, que a soberania pertence ao povo. O que a gente faz é transferir ao rei, ou transferir ao governante, ou transferir àquele que representa o povo a soberania. Então, teoricamente, né, isso na ideia do Rousseau, os reis não passariam de executores da vontade geral, eles deveriam executar a vontade geral, certo? Volta à ideia de soberania popular. Bom, isso provocou bastante rebuliço na Europa do século XVIII, né? Porque muitas pessoas acabaram
percebendo as incoerências da sociedade da época, né? Que o rei era atribuído uma missão divina, né? Ele que governava em nome de Deus, né? Que a igreja tudo podia. Então, essas incoerências sociais, e que muita gente vivia na pobreza, na miséria, sem poder participar de nada, e às vezes sendo injustiçado por coisas toscas, né? Todas essas situações acabaram fazendo com que essas reflexões racionais fizessem com que muita gente repensasse a sociedade da época. Claro que a gente não está falando de rebelião em massa ainda, né? A gente vai ver isso mais para frente com a Revolução Francesa. Mas a gente já vai estar falando de situações que podem ameaçar a figura do rei. O que acontece? Alguns reis, influenciados pelas ideias iluministas, tentaram reformar a política dos seus países, né? Tentaram dar uma cara nova para os seus governos, baseados na ideia do iluminismo. Essa tentativa foi para impedir que houvessem rebeliões internas para derrubar o rei. Então muitos reis acabaram sendo muito espertos nessa hora, né? Diga-se de passagem, foram estrategistas nesse momento, porque eles concederam algumas coisas ao povo baseadas nas ideias desses pensadores iluministas que estavam se difundindo ao longo por toda a Europa, né, mas especialmente na Inglaterra e na França, né, e nos países adjacentes, países vizinhos. Então, esses reis acabaram adotando algumas ideias do iluminismo. Esses reis que adotaram essas ideias são chamados de déspotas esclarecidos, ou seja, essa prática de adotar ideias iluministas num governo ainda absolutista foi chamada de despotismo esclarecido. Quem são os principais déspotas esclarecidos, né, desse momento? Eu fiz uma tabelinha aí para vocês terem uma base, mais ou menos, dos principais déspotas esclarecidos. A gente tem na Áustria o rei José II. O que ele vai propor? Ele continua reinando absolutamente, ele é o governante absoluto, continua não, porque já morreu, mas na época, mas propõe o fim da servidão e uma relativa liberdade de imprensa. Pode falar um pouquinho a mais do que podia antes. Na Rússia, a czarina Catarina II, que vai criar o ensino leigo. Isso é muito importante, porque o ensino até então era confessional da Igreja Ortodoxa. Lá na Rússia não é a Igreja Católica Apostólica Romana, é a Igreja Ortodoxa grega, né, uma outra vertente do cristianismo, e ela cria então um ensino leigo, ou seja, um ensino que não está vinculado à igreja, não é religioso, é um ensino não religioso, e vai criar uma universidade também na cidade de Moscou. Na Prússia, que hoje seria o território pertencente à Alemanha, o rei Frederico II também era conhecido como rei filósofo, porque ele difundiu boa parte da cultura do iluminismo, ou melhor, dos pensamentos do iluminismo, porque ele escrevia também muita coisa, mas principalmente porque ele vai eliminar as torturas no país. Ele abole as torturas, garantindo uma liberdade individual e um direito individual, que é o direito à integridade física, à integridade corporal, e cria o ensino obrigatório, que também é muito importante. Muita gente acha, por que o ensino obrigatório é tão importante assim? Pelo simples fato de que, se não fosse obrigatório, muita gente não teria a oportunidade de estudar, porque muita gente precisa trabalhar. E a gente está falando, se a gente olhar hoje, a gente sabe que muita gente ainda precisa trabalhar, porque as nossas condições socioeconômicas são complicadas, né? Tem muita gente que precisa disso. Então muitas crianças acabavam não estudando porque precisavam trabalhar. Os pais optavam por levá-las ao trabalho junto com eles, né, ou outra situação, mas para eles era mais importante o trabalho do que o estudo. Isso acaba criando um ciclo vicioso, né, porque se a pessoa acaba não se capacitando, ela também não consegue sair daquele mesmo ciclo. Óbvio que existem várias exceções, não é esse o nosso foco hoje, mas o ensino obrigatório ele garante que a pessoa pelo menos tenha o acesso inicial ao processo de educação, que talvez possa mudar a sua realidade, né? Isso também existem controvérsias, que também não é o nosso assunto agora. Em Portugal, a gente tem o rei José I, que foi orientado pelo primeiro-ministro Marquês de Pombal, chamada Era Pombalina, que vai combater a influência da Inglaterra na economia do país. Então ele vai quebrar alguns acordos com os ingleses, principalmente, mas incrementando a produção industrial em Portugal, começando a industrialização de Portugal, que já estava atrasada em relação aos outros países, e vai combater a influência da igreja dentro do governo português, especialmente
com a atuação dos jesuítas, expulsando eles das colônias, e aqui o Brasil não vai ser diferente, ele vai expulsar os jesuítas aqui do Brasil, que estavam começando um trabalho de catequização com os indígenas, haviam formado comunidades no sul e no norte do Brasil, e acabavam tendo uma influência maior do que a própria coroa portuguesa aqui. Por isso, a expulsão para tentar eliminar o poder ou diminuir o poder da igreja sobre o reino português. E na Espanha, o rei Carlos III, que é orientado pelo primeiro-ministro Aranda, que vai reduzir as torturas no país. Reduzir porque a Espanha, durante o processo da Inquisição, foi o país onde mais ocorreram torturas, né, e processos pelo Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição. Então, a redução da tortura e da influência da Inquisição na Espanha foi significativa para se pensar essas concessões ao povo, e também vai expulsar os jesuítas, num acordo com Portugal, né? Isso vai acontecer, um acordo entre Portugal e a Espanha para essa expulsão dos jesuítas. A gente ainda vai ter a oportunidade de conversar melhor sobre isso também, certo? Qual é a importância desse movimento chamado Iluminismo, né? Ele vai influenciar um monte de movimentos na Europa e também fora da Europa ao longo de vários anos, que vão abalar o antigo regime e vão definitivamente acabar com esse modelo. Porque ao longo dos anos, depois do século XVIII, século XIX, nós vamos ter vários modelos, vários movimentos que vão atacar esse modelo absolutista, clerical e estamental, né? Sociedade estamental, clerical, absolutista, e essa política econômica mercantilista em que o Estado interferia em tudo na economia. E esses movimentos vão criar novos modelos, trazer novos modelos para a sociedade ocidental. A gente tem o exemplo da independência dos Estados Unidos, que vai inspirar as outras independências no continente americano, e também a Revolução Francesa, que vai trazer a ideia de liberdades individuais, dos direitos naturais, os chamados direitos humanos. Durante a Revolução Francesa é que são propostos os direitos humanos, né? Foi assinada a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que posteriormente vai se transformar na Declaração dos Direitos Humanos. E o movimento iluminista é a base do pensamento contemporâneo na maioria das sociedades ocidentais. No que diz respeito à organização política, ideia de divisão dos três poderes, soberania popular, né, a ideia das liberdades individuais, tanto na questão política quanto na questão econômica, tanto na questão política quanto na questão social. E na questão econômica a gente tem a não interferência do Estado na economia, lei de oferta e procura. A ideia liberal ainda continua, embora com novas caras, mas a ideia do mercado se regulando, ela ainda é muito presente nas sociedades ocidentais. Então, o movimento iluminista, ele é a base para o nosso pensamento político, econômico e social contemporâneo. E todos os movimentos que vieram após o movimento iluminista, eles se inspiraram nas suas ideias, esses movimentos políticos, né? Os que vieram após e que conseguiram mudar a estrutura, essa lógica organizacional do mundo e transformar ele no que ele é hoje. Aqui a gente tem um mapa mental sobre o iluminismo, para a gente poder pensar melhor e colocar na nossa cabeça de uma forma mais clara. Então, o iluminismo ele também é conhecido como o século das luzes ou a era da ilustração. Quais são os principais filósofos que a gente tem? O Voltaire, que é contra o domínio ideológico da igreja. O Rousseau, que defende a democracia, principal obra que ele escreveu, Contrato Social. E o Montesquieu, que é o defensor da divisão dos poderes em três, né? A ideia da divisão do Estado em três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Suas principais obras são O Espírito das Leis e Cartas Persas. A gente tem também o John Locke, considerado o pai do Iluminismo, que defende o liberalismo político. O Iluminismo é um movimento que defende o racionalismo e ele é anticlerical, então ele defende o anticlericalismo, ou ele contraria o clericalismo, né? Ele é um movimento de caráter burguês. Por que de caráter burguês? Isso é importante a gente pensar. Porque todos esses filósofos, esses pensadores, estão dentro dessa classe social que era a classe que não tinha privilégio. Tinha dinheiro, mas não tinha privilégio. Né? Não tinha status social como tinha o caso da nobreza, como era o clero. Né? Era uma classe rica, produtiva e sem prestígio. Então, criticar esse modelo clerical e absolutista também era uma possibilidade para a ascensão da burguesia, porque justamente os movimentos que vieram inspirados no iluminismo colocaram os grupos burgueses no poder.
como o caso da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa e da Inconfidência Mineira aqui no Brasil. Eram movimentos contrários ao antigo regime, ao modelo absolutista, ao modelo mercantilista e à sociedade estamental. É isso que a gente tinha para hoje. Lembrando aqui dos 3 princípios básicos, né, do iluminismo, que vão dar base à Revolução Francesa, que é a liberdade, a igualdade e... era para ser fraternidade aí. Falou, galera. Bons estudos aí para vocês. A gente tem as referências, foi daqui que o professor tirou as informações para poder trabalhar com vocês. Fiquem agora com as leituras do material que o professor vai disponibilizar também para vocês e com as nossas atividades. Até mais. Tchau.